Olá, pessoal. Então, vamos a um vídeo de terapia floral, explicando terapia floral com relação à astrologia, com relação à alquimia e com relação à espiritualidade, tá? Por quê? Porque as terapias, veja, são sistêmicas e integrativas. Então, dizer que você tem uma terapia, vai fazer uma terapia, somente uma terapia, um só elemento, é muito difícil. Isso não é um tratamento. Mesmo tratamento alopático, eu acredito que deveria ser junto com outros tratamentos. Eu não posso tratar no gastroenterologista somente do meu aparelho digestivo e esquecer o resto, especialmente porque as drogas alopáticas vão alterar outras áreas do meu sistema, físico mesmo falando, tá? Então, eu tomo um remédio para o fígado, que pode alterar meu intestino, que vai alterar meu estado de humor, que vai alterar a minha estabilidade, a minha confiança em mim mesmo. Pode dar alteração nos batimentos cardíacos, gerando ansiedade ou não. Então, nenhum tratamento deveria ser feito da maneira como nós chegamos hoje na medicina, chamada alopática, científica, materialista. Como se eu pudesse, e isso foi, acho que mais uma das loucuras humanas, vão reunindo aí as loucuras humanas que eu vou nomeando, de, ao separar uma parte desse sistema, que era tudo, né, o ser humano inteiro, e veja, não é um ser humano morto, a medicina estuda um cadáver para ver as partes. Para estudar um ser humano inteiro, vivo, ele não tem só um corpo físico, ele tem um corpo mental, ele tem um corpo emocional, ele tem uma estrutura social, ele tem uma estrutura espiritual, ele tem uma série de outros elementos que o afetam. Então, não pensar nisso é loucura humana. E o que aconteceu? Para poder estudar o corpo, porque durante séculos foi proibido estudar o corpo, por causa de uma ideologia, a tal da ideologia, né, do filtro religioso, não posso mexer no corpo, é proibido cortar o corpo, é proibido não sei o que lá do corpo, né? Quando os antigos já faziam, você tem relatos de cirurgia no Egito, na Grécia, né? Ou em outros lugares, Babilônia, né? Então, o que aconteceu com a humanidade? O que aconteceu com essa humanidade? Com o advento de uma ideologia que nada tem a ver com quem inspirou, né? Que é o Cristo, né? O cristianismo se espalhou dentro do Império Romano, num conluio de duas grandes filosofias imperialistas, que é o judaísmo junto com a estrutura romana. O Cristo foi para o espaço, foi literalmente para o espaço, foi crucificado e foi para o espaço. Entrou-se com um império materialista, né, com interesses econômicos e políticos, e destruindo todos os outros conceitos vigentes. E eu não entendi, nem ninguém pode explicar até hoje, por que, como e onde se coibiu tanto o estudo da ciência. E vinha se desenvolvendo de uma maneira positiva. Não tinha nada a ver dizer que era simplesmente materialismo. Não, nunca foi só materialismo. Nem no Egito, nem na Grécia, nem nos outros reinos, nem em outros lugares. Cuidar do corpo é simplesmente cuidar do corpo, cuidar da unidade carbônica. Cuidar daquilo que sofreu as consequências das suas indecisões, dos seus erros, né? Tem a parte física mesmo, que eu machuco em batalha, em acidente, né? Em conflito. E tem aquilo que eu penso, que eu gero para mim mesmo também. E começo a adoecer por dentro, começo a cristalizar esse pensamento, essa emoção nociva para dentro do meu sistema,
que o corpo físico é a parte final desse sistema, né? Como eu já disse em outros vídeos, a energia que se condensa para formar a matéria e não o contrário, tá? Então, para fazer uma terapia, primeiro que ela não é de um dia, de uma consulta, muito menos de uma consulta eventual. Então, quem procura um terapeuta floral, um terapeuta sistêmico, integrativo, pensando que vai um dia e vai resolver tudo, eu não sei que nível é esse de pensamento, sendo delicada, tá? Eu vou no médico, eu vou uma vez só? Não, começo que eu vou no médico, marco a consulta, ele vai pedir exame, aí eu vou fazer os exames, aí eu vou voltar, vou apresentar para ele, aí ele vai passar uma receita, ou 2, ou 3, ele vai pedir para eu voltar, eu vou ter consequências daquilo, eu tenho que cuidar, às vezes ele fala assim, olha, você tem que cuidar também disso e também daquilo, isso quando o médico tem uma visão um pouquinho mais ampla, né? Então, quando eu falo em terapia floral, em terapia sistêmica integrativa, eu trabalho com mais de uma ferramenta. Primeiro que eu trabalho com o conceito de alquimia, trabalho com o conceito da homeopatia, tá? Eu trabalho, que é um conceito paracelsiano, então a alquimia está ali presente, que vai dar a alquimia, né, deu origem a uma homeopatia. E a fitoterapia, veja, gente, fitoterapia é natural do mundo. Qualquer comunidade aborígene, indígena, primitiva, usa erva. A própria alopatia, os remédios surgiram da onde? Hoje você vai na farmácia, tem remédio químico, mas tem muito remédio que é derivado das plantas, né? Se você está com um problema de fígado, vai lá pegar o protetor, hepatoprotetor, e você vai ver que ele tem um cardo mariano, ou tem uma alcachofra, ou tem uma jurubeba, ou carqueja, ou tudo isso junto. Boldo, olha quantos remédios a gente tem para o fígado. Por que tanto remédio para o fígado? Porque o fígado é um órgão, né, bem grande, yang, dentro do aparelho digestivo, que é só para digerir gordura e as bebidas, os álcools, os açúcares. Não, digere tudo. Inclusive, ou não digere, né? As emoções. Todas as revoltas, elas vão bater ali no fígado. Os conflitos, né? Não resolvidos, aquilo que você recebe, aquela demissão que você recebeu injusta, aquela traição, uma série de coisas, é o fígado que vai inflamar. Então, vai derivar numa série de problemas dentro desse sistema. Então, a terapia floral está dentro de um sistema que eu comecei com homeopatia, depois, homeopatia é proibido, receitar, blá, blá, blá. Aí fui para fitoterapia, não pode, não sei o que, mas quem é que está dizendo não pode? Antes era religião. E você fica doente ou curado porque Deus quis. Tá, que fosse. Mas Deus não quer? Tem algum momento que Deus não quer que você fique curado? É isso que eu tenho que entender? E se a pessoa está lá, né, estribuchando, e eu posso tirar ele daquele sofrimento e posso cuidar, Deus não quer? Deus não está me usando para cuidar dele? Olha a ignorância a que chegou dentro de, né, de toda uma Europa, séculos, gente, séculos, de obscurantismo, de retrocesso. Não vem inventar que não teve isso, que teve, porque a retomada na Idade Moderna, de pensar uma ciência, de começar um processo, de pensar de novo o corpo, como já falei aqui, Descartes estava tentando pensar o corpo, estudar o corpo, e o corpo era proibido, tanto é que ele diz no texto, e ele vai então pensar a mente, vai tentar pensar a mente, vai tentar pensar quem sou eu pelo que eu penso, porque eu não posso fazer nada pelo corpo, eu vou ser condenado. Gente, era condenação mesmo, era perseguição mesmo. Vai estudar história para ver. Então, quando Paracelso faz esses estudos, aqui tem livro de Paracelso, aqui tem livro de Nicolas Flamel, eu estou sempre relendo os livros de alquimia, para sempre pegar alguma coisa que escapou, que ainda tem isso, você lê, mas tem que ler, e cada 10 anos, quando você lê, você descobre umas coisas.
É um processo continuado. Há quanto tempo eu estudo tudo isso? Uns 40 anos, 45 anos praticamente. Tá? Então, quando eu descobri a alquimia, fiquei encantada. Mesmo através da química, eu percebi a correlação e escutei dos professores que não tinha nada a ver alquimia com química. E até hoje tem muita gente dizendo que não tem nada a ver, que a palavra alquimia tem outro significado. Gente, é só ler o Paracelso, sentar o bumbum para ler a botânica oculta, os princípios da alquimia, para ver que é química. Era uma química que se fazia antigamente. Tem todo um processo de purificação, decantação de líquidos. No mínimo, a gente pode falar de uma química para fazer as bebidas alcoólicas, né? As bebidas alcoólicas, o uísque, o brandy que se usa, né? A cachaça, a vodka, tem um processo alquímico ali. Então, eu não entendo sabe, esse purismo. Isso é ideologia. Ideologia é isso, é uma coisa falaciosa, mentirosa, enganadora e que as pessoas saem acreditando com crença. Repetindo, que nem papagaio. Papá, papá, papá. Então, a alquimia paracelsiana, né, que não é só dele, ele já pegou de outros livros alfarrábios antigos, né, discretamente pelo Renascimento, onde quando ficou um pouquinho mais iluminado aquele obscurantismo que a igreja estava, né, fazendo em toda a Europa, e não é só Europa, Ásia, Médio Oriente, Norte da África, né, coisa assim, imperialista mesmo, em nome de um Deus, né, impediu da gente perceber que está tudo aí. A pedra, a planta, né, o ar, a água, tudo vai trazer para mim alimento, resposta, remédio, manutenção, expansão. Então, quando eu trabalho com terapia floral, eu tenho um universo de possibilidades de atuação. Não é só para quem está doente, para curar. Eu tenho doença física, emocional, mental. A física é a última, tá? É o último caso. Mas também alivia, e como as doenças são psicossomáticas, se eu conseguir limpar o mental e o emocional, e às vezes até o espiritual, eu consigo tirar, né? Eliminar. Aquilo desaparece, gente. O sintoma físico deixa de ter. Eu já tenho casos de pessoas que fizeram toda uma mudança, não só de alimentação, como de procedimento, de visão de mundo através de terapias florais e de muita conversa, e o câncer ter reduzido. Tá? Não era um câncer que já estava no último grau. É difícil e é triste quando a pessoa só procura quando já está no final. Então, há várias possibilidades. Há curas. Curas e curas e curas, tem relatos de curas, tem biologia da crença, tem a cura quântica de Chopra, tem o sobrenatural de Joe Dispenza, tem vários livros já com evidências de consultório, e isso é o fenômeno. E eu não vou considerar o fenômeno se eu atendi cerca de 450 clientes, onde 50 clientes já apresentaram um processo de mudança total de vida em termos de saúde integral, isto é uma evidência. E o que eu fiz? Apliquei droga? Não. Droga, não. O que é uma droga? É um elemento químico isolado que você taca, né, de qualquer maneira. E veja, é igual. É 5 miligramas, é 5 miligramas, mas é um homem, uma mulher, come carne, não come carne, é mais sensível, menos sensível, o médico não quer saber, vai lá. 5 miligramas, ele passa a receita. Então, a gente tem que começar a ter uma massa crítica pensando sobre isso. Não vai ser a partir
de uma indústria farmacêutica bilionária, que vai vir a iniciativa. Também não vai vir do governo, porque essa indústria farmacêutica né, faz favores para o governo, e vice-versa. Então vamos esperar de quem? Da massa crítica, de todo mundo, de nós, dos terapeutas, de médicos conscientes, porque tem médicos conscientes, médicos homeopatas, médicos naturopatas, médicos ortomoleculares, fizeram medicina e questionaram essa medicina materialista baseada somente em remédios alopáticos, químicos, sem ver o sistema. Tá? Então, ponto eu vejo o sistema. Que sistema? O sistema onde você está inserido. Então, vamos lá. Você está no centro, com um corpo, um final, né, físico, uma unidade carbônica, mas com uma unidade emocional, uma unidade mental e para além, né? Você tem pai, mãe, família, emprego, você está inserido num país, numa sociedade que tem uma política, que tem uma psicologia, então, e está correlacionado a outros, né? Então eu começo a ver esse sistema inteiro, né? Tem pai? Não tem. Tem mãe? Não tem. Tem mais de um pai? Tem gente que tem mais de um pai, né? Teve um pai biológico, tem um pai adotivo, aí juntou ali as influências, aí tem a mãe, aí essa mãe tem uma avó, tem um pai, a outro não tem. E tudo isto está influenciando porque você é um produto final entre aspas, né? Final porque eu estou considerando você agora final, mas você está dando continuidade, porque aí você vai casar, porque aí você vai ter filho, e você vai ter netos. Eu vejo o tamanho desse sistema. Não precisa nem ir para o mundo espiritual para ver, né, o sistema espiritual. Não estou falando disso, falando do sistema aqui. Aqui, a nossa sociedade. Como fosse uma comunidade, não fosse nem sociedade, fosse uma comunidade. Você chegou aqui, um DNA mamãe, um DNA papai. DNA mamãe traz mamãe e papai, DNA papai traz mamãe e papai também. Gostando ou não, morto, vivo, abandonando ou não, gente. Porque no ato da concepção estava lá o X e estava o Y, ou o X e o X. Não adianta. Ah, eu sou filho, eu não conheço meu pai, mas tem. Ah, eu fui abandonado, mas tem um pai e mãe biológico e tem depois o outro que ajudou na sua formação, que também vai estar energeticamente implicado em todo esse sistema. E isto estou falando do presente aqui agora. Não estou nem me referindo ao seu passado ancestral de vidas passadas e do que você veio fazer aqui, como foi constituído, né, todo o seu mapa natal. Eu trabalho então com a astrologia, a alquimia, a ideia de sistema, né, de integração desse sistema de uma maneira holística, vendo esse todo, sendo que você é o representante e o núcleo desse sistema, quem chega para mim. A terapia floral, ela não isola como o médico ou alguns médicos e alguns psicólogos e psiquiatras que pegam e TDAH, autismo. Você está ansioso? Peraí, estou mesmo ansioso? Então a gente vai ver isso aqui. Tá? Então eu tenho aqui o Flamel, tenho o Paracelso, né? Tem a botânica oculta, tem os princípios da alquimia de Paracelso, tem os princípios de alquimia e imortalidade da alma de Nicolas Flamel, né? E tem outros livros aqui depois que eu vou mostrar para vocês também. E atualmente já temos estudos, já há um certo tempo, que envolve a fotografia Kirlian, as florais, estudos quânticos. Então eu tenho um livro também muito interessante, que são as bases filosóficas e quânticas da terapia floral. Veja, gente, a terapia floral, ou conceito integrativo de saúde e cura, saúde, adoecimento, cura, planta, pedra, está lá em Parmênides. Se vocês quiserem, depois eu trago Parmênides, Platão, eu trago
alguns filósofos orientais, antigos, tá? Inclusive sobre a questão do tempo também, a gente vai ver, porque se eu estou falando de quântica, eu estou falando de um momento presente, estou falando de uma ausência de tempo no espaço quântico, onde vai ter o emaranhamento quântico, a bilocalidade, essa comunhão, né, dos elétrons, dos pontos das consciências, tudo isso vai estar presente um pouco nesse livro aqui, que vai citar vários outros autores. Alguns já são conhecidos aí na rede social de quântica, mas tem que estudar mesmo, não é só ficar escutando um vídeo aqui e ali, senão você se perde. Então, a terapia floral é, por excelência, uma terapia sistêmica, integrativa, holística, que vai ver o todo, ela está vendo o sistema total, né? E vai integrar esse sistema. Como assim? Estou integrando corpo físico, emocional, mental e as influências externas, aumentando, diminuindo, influenciando, etc. E o porquê eu uso a astrologia? Porque somos diferentes e eu não trabalho com modelo único. Para eu dizer que uma pessoa é ou está deprimida, e eu tenho que saber o que eu entendo por depressão, ou o que eu entendo por ansiedade, que são os dois sacos hoje que estão pesando mais, né? Que todo mundo, né, 80% da humanidade está tomando remédio ou para depressão, ou para ansiedade, ou para os dois ao mesmo tempo, né? E agora, os TDAHs e as bipolaridades, eu li uma vez no jornal, eu fiquei assustada, na década de 90, 85% da humanidade é bipolar. Como? Então, se todo mundo é bipolar, então nós já somos bipolar, não tem que tratar. Aguenta. É a mesma coisa se dissesse, 85% da humanidade anda nos dois pés. Oi? Somos bípedes, né? Então, dizer que todo mundo está sofrendo de uma bipolaridade, então é porque já nos transformamos em seres bipolares. E o que é uma bipolaridade? É uma dúvida? É uma oscilação? É uma mudança de humor? Aí eu vou olhar para a natureza e falar assim, pois é, né? Hoje estava sol quando amanheceu, aí daqui a pouco já está fechado, daqui a pouco chove, daqui a pouco abre. Então, a natureza física da Terra é bipolar, porque ela oscila. E será que a gente oscila por causa da natureza? Será que a natureza nos induz a essa tal polaridade? Eu vivo só em função da luz do sol. Claro que quando tá sol, quando tá um céu azul, tudo florido, tudo colorido, é bem difícil você ficar deprimido. Aí sim, quando a pessoa tem todas as condições favoráveis e ele não sai de um estado, né, cinza, né, chumbo, pesado, de tristeza, aí eu vou ter que investigar o que é isso. Mas se ele oscila, ele está oscilando, ele me mostra uma personalidade um pouco fraca e vulnerável às influências externas. E eu vou chegar lá, nos tipos. Então, quando eu conheço o tipo também astrológico, eu vou ver, eu já disse aqui, que tem um ariano, um sol em Áries, tá? Mas esse sol em Áries pode ser diversas personalidades, já falei, pode ser várias maneiras de reagir emocionalmente, mas há, por causa do sol em Áries, uma tendência dele inflamar, dele ficar raivoso, dele ser ansioso, não conseguir controlar muito o mental dele, mas também não vai ser sempre em relação a ele, que vai depender onde esse sol em Áries está. Se estiver na primeira casa, sim, com relação a ele. Se estiver na casa 5, é toda vez que ele estiver no mundo social, num shopping, numa festa. Ele vai ter mais tendência a se irritar com as influências externas desses ambientes. Agora, pode ser que seja no relacionamento se o sol em Áries dele estiver na casa 7.
certo? Ou se o sol em Áries dele estiver no estudo. Toda vez que ele tiver que estudar, que ele tiver que fazer prova, sabe? Que ele tiver que dar conta de alguma coisa dentro dessa área de estudo, ou mesmo apresentar suas próprias ideias, ele fica louco, sabe? Enraivecido, sabe? Inflamado na cabeça, dividido, não sabe se faz, se não faz. Então eu tenho que primeiro conhecer o indivíduo que chega para mim. No máximo que eu conseguir, eu vou falar totalidade, mas no máximo que eu conseguir alcançar. Fazendo o quê? Uma anamnese. Mapa. Querido, vamos ter o manual do usuário, eu preciso conhecer você. É a mesma coisa que eu pegar um aparelho, não conheço o manual daquilo, eu não vou saber, vou ficar adivinhando, vou acabar quebrando, né? Que é o que a medicina atualmente está fazendo, está quebrando pessoas, está quebrando sistemas. Né? Não sou eu que estou dizendo, eu estou aqui fazendo um eco, mas claro, com uma experiência minha, mas de outros médicos já disseram. Um deles que eu posso citar é Laí Ribeiro. Mas não é só Laí Ribeiro, doutor José Calegaro, o Dalalaste, tem vários outros na rede, né? Que vão falar, olha, cuidado que esse remédio está dando isso, que depois dá isso, que depois dá isso, depois dá isso. Aí você vê, olha, eu estou justamente aqui porque fez esse percurso. Que a alopatia não ficou nem aí para mim. Que o médico, sabe, despreocupado do sistema também não se preocupou. Então, quando eu vou para terapia floral, eu quero curar, integrar, harmonizar tanto quanto possível para a pessoa fazer o quê? Ser feliz, fluir na vida, resolver problemas, ter saúde plena, ajudar os outros, porque eu não posso ajudar com aquilo que eu não tenho. Eu não vou dar dinheiro se eu não tenho, certo? Todo mundo sabe, né? Eu não posso dar porque eu não tenho. Se você não tem, o que você tem para dar? Eu não tenho saúde, então não posso transmitir saúde se eu não tenho saúde. Se eu não tenho saúde física, emocional e mental, como você é terapeuta? E muitas pessoas fazem curso para serem terapeutas, quando na verdade estão precisando se tratarem primeiro. E para me tratar, eu não tenho que fazer curso, eu tenho que ir a um terapeuta bom, né? Que tem essa visão, me tratar, e depois que eu chegar nesse ponto de ter saúde, de fluir, de conhecer meu propósito, saber o que eu vim fazer, que não é todo mundo veio ser monge, todo mundo veio ser terapeuta, não, tá? Seria ridículo. Eu tenho pelo menos 1.700 e tantos, 28 tipos, já falei. Né? Tem engenheiro, tem o barista, tem o assistente social, o político, isso, aquilo, o cara que é piloto de avião. Tem várias possibilidades. E eles vieram fazer isso. E eles não adoecem? Adoecem. Eles vão se tratar com terapia floral. Por que eu estou procurando terapia floral? Às vezes eu estou procurando terapia floral e faço curso, em vez de me tratar, eu acho que o meu problema é mudar de emprego. Primeira coisa que eu pergunto é por que você fez isso? Você tem emprego? Tem. Você tem profissão? Tem. Tem faculdade? Tem. E por que você não está fazendo isso? Ah, porque não sei, não deu certo. Mas veja, não deu certo de uma forma. Ah, eu não gostei de dar aula no colégio particular, vou dar aula no colégio público. Ah, não gostei do público. Então, vou dar aula de outra maneira. Ou vou fazer livros didáticos, ou vou fazer cursos e jogar cursos na rede. Hoje tem várias possibilidades. Ou eu vou fazer uma especialização, me especializar em algo, inclusive talvez eu descobri uma maneira de dar aula, sabe, mais efetiva que me faça feliz, se eu quero ser professora. Agora, eu pergunto, você foi ser professor porque quis? Não. Então, por quê? Porque foi mais fácil, porque eu não sabia o que fazer, e aí fui indo, aí uma colega ia, outro ia, fui junto, entende? Todas essas questões, na hora que a gente está fazendo a terapia floral, tem que ser perguntadas e a pessoa que quer ficar curada, ela tem que ser verdadeira e dizer. Ah, eu fiz porque copiei papai, eu fiz porque copiei mamãe, mas você gostava? Não. Mas e agora, você gosta? Não. Por que um monte de gente vai para o serviço público? Porque adora servir as pessoas? Porque adora estar engajado na polis? Serviço público é da polis, né? Não. É seguro.
E eu não preciso fazer quase nada. Mas aí vem um vazio. Tá ganhando dinheiro, vem o vazio existencial. O que eu tô fazendo na vida? A minha vida não sei o quê. E quando não cai em lugares ruins, que entra em crise, e aí tem que pedir licença para ir transferir para outro, ou às vezes até se exonerar para depois arranjar outro concurso para fazer outra coisa. Muita gente vai para o serviço financeiro, né? A parte de banco. De onde você vem? Da parte financeira. E eu me decepcionei. O que você esperava? Uma relação holística, amigável, onde o foco é dinheiro, né? Então, tudo isso a gente vai conversar. Por quê? Porque quando eu trato, né, a terapia, né, eu estou usando a floral junto com a alquimia e a astrologia. Existem outras terapias, acredito eu. Né? Tem a fitoterapia, eu também lanço mão às vezes de fitoterapia, aromaterapia, tudo ligado à planta, né? Seja através dos óleos essenciais, seja através das tinturas, seja através das florais, ou às vezes dinamizadas, me interessa e eu utilizo. No final das contas, estou usando a natureza. Mas vamos dizer que exista terapia de outro tipo, por exemplo, o Theta Healing, que trabalha mais com frequência, com os níveis de frequência cerebral, mental, e talvez alguma análise, né? Algum processo. Mas também vai ter que lançar mão de outra coisa, porque não podemos usar um só sistema. Por quê? Porque o ser humano é complexo. Porque eu não vou tratar só o físico, nem vou tratar só o emocional, nem vou tratar só o mental, nem vou tratar só o espiritual. Às vezes o espiritual daquela pessoa, espiritual no sentido que não é o espiritual, como eu digo, mas a religião daquela pessoa está adoecendo ela. Porque as crianças estão limitando tanto aquela possibilidade, né, daquela pessoa, que ela está adoecendo e ela não tem coragem de contrariar. Então a gente vai ter que trabalhar aquilo dali também. Então, dentro da terapia floral, eu tenho essas bases filosóficas todas, quânticas, para embasar o processo, né, de utilização, né, de fabricação e utilização e os efeitos da terapia floral e que não trazem consequências colaterais ruins, tá? Eu tenho o princípio, a lei da analogia, porque tudo está conectado, e esse princípio não é quântico, ele é universal. A quântica aproveitou, ele é ancestral, gente. Tá lá no livro, lá no Egito Antigo, em Hermes Trismegisto, tá, você vai ver presente na Grécia também, né, em outros livros, que o que está em cima está embaixo, está tudo conectado, nós fazemos parte de um sistema. Então, quando eu faço, né, esse conjunto de ideias filosóficas, né, ou científicas, que no caso eu estou usando, aqui tem um livro que fala sobre a questão quântica, né? Eu estou resgatando com uma linguagem moderna uma coisa que é mais antigo e mais velho que o mundo, tá? Então, essa terapia ela vai tratar de sintomas, só sintomas? Não, eu vou começar observando o sintoma, porque o meu cliente vai trazer o sintoma. Estou nervosa, estou tensa, já estou tomando remédio para depressão, tomo remédio para ansiedade, não sei o que eu vou fazer na vida, meu fígado está ruim, meu intestino não sei o que, desenvolvi uma doença autoimune, o médico falou isso, fiz exame daquilo. Então, ela vem com vários sintomas. Então, se eu não tiver um conhecimento vasto, né, da relação desses sintomas, de por que a pessoa adoece do estômago, do fígado, do intestino. Eu tenho que ter leituras diversas. E aí de sistemas que me ajudem, sistema do Yin Yang, ou de uma medicina tradicional chinesa, ou de um ayurvédico, ou mesmo, como eu falo, da astrologia, para trazer um entendimento por que aquela pessoa já está relatando aqueles sintomas que chegou no físico, mas ele é eminentemente emocional e mental. E quando eu falo mental, são as crenças, são os padrões de repetição. Então, eu tenho que ver todo esse conjunto, né? Quais são os vários saberes que um bom terapeuta tem que ter? Psicologia,
filosofia. Eu prefiro a filosofia antes da própria psicologia, que depende da psicologia, nada de ficar pegando filosofia, psicologia freudiana limitada. Vai ler o que ninguém leu, vai pesquisar o que ninguém pesquisou, vai lá atrás, que também tem. A filosofia é fundamental. Eu tenho que saber esse contexto social, eu tenho que entender essa política, o que está acontecendo, né? E eu uso a astrologia junto, como eu falei, já com conhecimento de alquimia. Então, há vários saberes no terapeuta. Então, são anos e anos. E quando eu estiver ainda atuando daqui a 5 anos, eu vou estar com mais capacidade, melhor, porque eu vou continuar lendo, vou continuar me atualizando, vou continuar estudando. Então, um terapeuta não faz um curso e vai sair fazendo terapia. Tá? Então, eu oriento nesse sentido. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de um estudo se eu fosse pegar o dente de leão. Né? Todo mundo conhece o dente de leão. É uma planta, tem o nome científico Taraxacum, né? Ela cobre o planeta, gente. Ela está em todo lugar. Então tem uma importância essa planta, né? Ela tanto aparece aquela florzinha amarela, como aquele, né? Algodãozinho, né? Que a gente vê, eu não tenho nenhum exemplo aqui, que pena, né? Que ela solta, né? No vento os seus, as suas sementezinhas e vai justamente se colocar no planeta inteiro, né, numa reprodução imensa. É quase como o pessoal chama como uma erva daninha, porque o dente-leão se encontra em tudo quanto é lugar, ninguém plantou e ele continua se plantando e vai, e se espalha. Tá? Tem uma folha específica, uma florzinha específica, tem que estudar. Qual é a característica do taraxaco? Ele é depurativo. Você pega o dente de leão, né, a folha, você vai ter uma tintura depurativa. O que é depurativa? Vai limpar, né? Vai limpar só seu corpo físico? Bom, começa limpando o teu corpo físico. Estou usando a tintura. Porque ele está limpando, ele tem um aspecto hepatoprotetor. Porque eu vou limpar o fígado vai agradecer. Maravilha, e ele protege o fígado. Claro que há outros que protegem melhor. O cardobariano é excelente. Protege mais até do que depura. O dente-leão depura mais, a carqueja depura mais. Então, tem uns que depuram mais e tonificam, depuram e protegem. Então, as ervas têm esse jogo. Então, quando eu faço uma tintura ou quando eu faço uma floral, por que eu vou usar mais de uma planta? Exatamente por isso. Então, eu não posso chegar num remédio único. Só chegaria no remédio único se dando remédio para sua consciência única. E eu quero que vocês me apresentem a tal consciência única, se não for a consciência divina. Aí ela não vai precisar de remédio, né? Então, eu vou colocar o taraxaco e junto, tanto numa tintura, numa fiessência, num óleo sinérgico. Eu vou colocar mais de uma, porque eu vou colocar uma que limpa mais, uma que já protege e tonifica. Por que tonificar? Porque se eu limpei, eu tenho agora que fortalecer também esse fígado, tô falando de fígado, dente de leão, taraxaco, tá? Eu vou ter que fortalecer para que ele aguente o tranco. Porque eu tô diante de uma pessoa que inflama. Então eu tenho que já ver que personalidade é essa. Não é só um problema. Pode ser uma personalidade que está hipertrofiada em alguns aspectos, e eu vou falar disso aqui. Tá? E ele também vai ser digestivo e diurético. Claro, eu vou limpar aquilo tudo, vai sair pela água, pela urina, né? Estou eliminando. Pode sair de várias maneiras também. A limpeza alquímica, ela pode sair pelo suor, pela urina, pelas fezes, tá? E pode sair também por soluços, arrotos, tem várias maneiras. Prurido, coceira, erupções, tem que eliminar, o sistema está eliminando alguma coisa que estava lá dentro. Tá? Então não está piorando e tem uma limpeza aí. E porque ele é digestivo e diurético, por analogia, como eu falei, a lei da analogia,
eu percebo que a floral de Tara Chakra, né, desse dente de leão, vai aumentar a capacidade desta pessoa de ver uma totalidade, porque ela não se espalha, de ver e digerir detalhes e elementos emocionais e mentais que estejam acontecendo. Então, quando eu coloco o Tara Chakra dentro de uma floral, eu estou ajudando. Geralmente a pessoa chegou sem saber exatamente o porquê que ela está sofrendo aquilo tudo. E no primeiro momento, eu já vou começar a limpar o campo dela, sistêmico, para começar a ver. Numa segunda consulta, ela já vai ter um pouco mais de clareza sobre as coisas que eu quero que ela diga, que ela veja sobre ela, o que é dela, o que não é dela, o que ela herdou, para a gente poder tratar esse sistema, essa pessoa, né? Então, o que significa a palavra tarachaco? Catarata. Aí você fala, mas como assim? Catarata é quando a gente não enxerga. Exatamente. É o princípio da homeopatia, que o semelhante cura o semelhante. Então, colocar esse nome justamente como se está em todo lugar, não está vendo nada, e ao mesmo tempo é quem vai ver. É quem vai propiciar você essa visão. Então, quando eu faço o mapa, né, os 12 signos combinado com os 12 ascendentes e com as 12 inteligências emocionais, né, eu vou ter tipos. E esses tipos podem estar equilibrados ou desequilibrados. Daí a importância de fazer a astrologia transdimensional, tá? Porque não é só uma leitura de mapa, você é isso, você é isso, você é isso, você é isso. Tem toda uma correlação. E eu vou dizer assim, está mais evidente o seu eu, o seu sol, ou não. Porque a sua personalidade está aflita, porque tem um aspecto aflito. Ali, incidindo desde o nascimento. Isso sem considerar que eu vou analisar você através da anamnese da PMT, como foi pai, como foi mãe. Não quero saber se teve doenças genéticas, não é isso. Sua relação era boa? Era pai presente, não era pai presente? Pai isso, pai aquilo, mãe isso, mãe aquilo. E teve pai e mãe, mas foi criado com tia, ou foi criado com vó, ou foi abandonado, ou sofreu um acidente, ou os pais morreram cedo. Veja, isso tudo vai ser perguntado junto com o que eu estou vendo ali no mapa. E ali no mapa vai apresentar e vai corroborar algumas dessas, inclusive desses fatos que ocorrem. Mas a maneira como você interpreta os fatos é que me diz respeito e diz respeito a você, para a gente entrar num sistema, né, de limpeza, harmonização e cura. Tá? Então, vamos pegar dentro da terapia floral, né, e eu tenho diversos sistemas florais, depois eu vou explicar isso, não sei se vai dar tempo nesse vídeo aqui para não ficar muito longo. Vamos considerar, né, florais minas, né, fosse. Eu tenho diversos tipos para tratar. A primeira coisa que aparece é depressão, né? E a depressão está ligada aqui. A pessoa fala, eu estou deprimida. Deprimida quanto? Triste. Triste, triste com você, triste com o mundo, triste. Você está com medo? Então, o medo é um tipo, né? Para a gente tratar. Que tipo de medo? Olha quanta coisa a gente tem que pensar, né? Depressão, a pessoa se encolhe, né? Ela não quer ficar sozinha, mas ela está se encolhendo. Ela está com medo. Ela está com medo de ir para o mundo. Ela está com medo de viver a vida. Por isso ela está deprimida. E o medo gera também uma anorexia. Gera outros males também. Né? Aquelas tentativas suicidas. Né? A depressão está aí no fundo, né? Não é um pânico, veja, a depressão, ela não chega no pânico. O pânico vai estar muito mais relacionado à ansiedade do que à depressão. O medo, ele vai paralisando, solidificando. Eu vou ter que entrar com uma alquimia floral forte, trabalhando com pedras e metais.
uns sinérgicos mais intensos, para tirar logo de um estado que está ficando denso. A pessoa não tem que ser densa. Nem o corpo, nem a unidade carbônica é tão densa assim. Não é uma pedra. Nós somos flexíveis, maleáveis, porosos, sensíveis, né? Então, eu vou ter que entrar rápido com alguma coisa na composição, principalmente diurna, né? Que ela está acordada, para ir limpando, lá, né? Tirando dela esse estado e tentar trabalhar à noite. Eu trabalho de manhã e noite, porque nós temos duas energias, solar e lunar. Por isso que eu trabalho com composto, às vezes 2 de dia e uma noite, um de dia grande e outra noite, né? Então, o medo pode ter origem ou gerar timidez. Pode ser medo de coisas conhecidas. Eu tenho medo especificamente de fazer concurso, de falar em público. Quando a pessoa fala isso, quanto ela fala em público? Quanto ela necessita falar em público? Mas é só falar em público porque ela vai ser política, oradora? Não. Eu tenho que apresentar seminário na faculdade, eu não consigo. Aí fica complicado se você está estudando, né? Você tem que colocar, defender suas ideias. Mas há situações que você não precisa se expor em público. Mas tem gente que tem tanto medo de se colocar, né? E é conhecido, é o medo conhecido. Eu tenho medo de ir na frente de um conjunto de pessoas e falar. Aí você tem que perguntar, esse medo somente em um lugar social, público, ou também na sua família? E às vezes também. Tem a família reunida, eu já não falo. Ou quando eu tenho que me posicionar mesmo diante do meu companheiro, ou também não falo. Então, eu tô medo de me expor. Então, tem níveis esse medo. Tem quem ganhe prêmio e não vá receber o prêmio porque tem medo de se expor para receber um prêmio. Veja, não é nenhuma situação de constrangimento, nem de cobrança, é um prêmio. E ela não vai, porque ela tem medo de aparecer no público. Então, essa pessoa passou, se não nesta vida, trouxe ou vivenciou uma situação de humilhação. Eu tenho que investigar isso no mapa, na conversa da família. E às vezes ela não lembra. Então, vamos entrar aí com uma leve regressão através da PMT. Então, porque é transdimensional? Porque eu vou andar no tempo, né? E tempo é dimensão. O dimensional que eu falo não é dimensional físico, tá? Porque o físico é aqui. Passou daqui já é outra dimensão e tem outro tempo, outro espaço, outra característica, né? Então, dentro dessa característica, né, desse quadro medo das florais que eu vou trabalhar relacionado ao medo, eu tenho diversos níveis para trabalhar de floral, mais intenso, menos intenso, considerando coisas conhecidas ou até mesmo medo de coisas desconhecidas. Que você tem medo? Não sei. Não sabe? Não sei. De tudo. Veja, tudo é tudo. Aí você tem que esmiuçar, ajudar a pessoa. Por isso que a terapia, né, floral ou essas terapias sistêmicas integrativas, elas são também uma ferramenta de autoconhecimento. Porque o terapeuta tem que ajudar, induzir, provocar mesmo, tem que ficar parado, esperando. Daqui a 5 anos a criatura se cansa de ter falado a mesma coisa e se frague e diga assim, realmente, eu acho que eu sou isso, isso, isso. E às vezes nem nada disso é. Eu estou ali numa interação com aquela pessoa, provocando, né? Mas isso, mas me explica isso. Mas como você sente esse medo? Dói aonde? Dá nervoso na barriga, no coração, em alguma outra parte? Então eu tenho que saber investigar também. Por isso eu tenho que ter leitura, tenho que ter essa formação. E saber que o medo não é um saco de gatos, pardos, pretos e brancos, né? Então eu tenho medo de coisas desconhecidas com ou não com premonições, né? Ou com premonições é porque eu sinto, porque eu percebo e várias vezes aconteceu. Ou
não tenho nenhuma premonição, é uma sensação. Ela tem medo de futuro. E como o futuro é desconhecido, ela chama medo do desconhecido, né? E por que ela teme o desconhecido? Porque ela pode ter uma crença de que a vida é ruim, a vida é má. Alguém pode ser passado, cuidado com o mundo. O mundo é sempre mau, o mundo é imprevisível. Entende? Tem crenças também aí, não só a sensação. Eu posso ter medo pelos meus entes queridos, sejam os meus gatinhos, sejam meus filhos, meus familiares, né? Eu fico ali, ai, pode acontecer alguma coisa, fulano foi à festa, aquela pessoa saiu para um encontro e eu fico com medo, então aquele medo me consome. Invariavelmente eu começo a ter problemas no estômago e nos rins. Então eu começo a não ter uma boa enurese, a inflamar às vezes os rins, ou uma suprarrenal que não vai funcionar direito por causa do excesso de medo. Cada vez que a pessoa sai, eu tenho um treco, mas eu não digo. Eu tô com medo que algo vai acontecer de ruim. Mesma crença. O mundo é mau. Eu sou a luz daquele sistema. Eu tenho que ficar olhando, tomando conta. Então, uma sobrecarga também nessa pessoa. Então, veja quantas florais eu vou ter que colocar. Vou ter que colocar uma floral para essa questão do medo. Vou trabalhar as plantas que se encolhem, as plantas dos lugares mais sombrios, do tipo sensitiva, que você só encosta, dorme, né? Que ela se encolhe. Eu tenho que trabalhar sobrecarga, plantas que trabalham com sobrecarga. Quais são as plantas que me dão essa ideia de sobrecarga? Onde elas crescem? Né? São aquelas que vão crescer pelas pedras, pelas frestas, com dificuldade. Elas têm uma sobrecarga, né? Mas ao mesmo tempo uma força. Eu tenho que trabalhar alguma coisa em relação a apego. Aquelas plantas que têm gavinhas, que se seguram em tudo. Estão entendendo mais ou menos o raciocínio? É isso, né? E se você deixar os seus gatinhos bem, né? Alimentação, né? Que tem aquele jeito, né? A água, alimentação, tá lá o ambiente dele. Claro, fecha o local para ele não irem, né? Em outros locais, tem o localzinho deles. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ah, não sei. Esse não sei é terrível, gente. É uma ideia, uma crença de que o futuro é sempre instável e imprevisível no sentido negativo. Ela tem um pessimismo, uma negatividade. Podemos tratar? Podemos, mas eu vou dar uma olhada lá no mapa para ver se há uma característica, se há uma ausência de elemento ou se ela traz de alguma encarnação, algum sinal de que ela sofreu uma consequência. Vamos corrigir isso de uma maneira vibracional, através das plantinhas, através das pedras, através de uma terapia, de uma conversa e desconstruindo através da PMT, né? Foi uma ferramenta que eu criei, tá? É a programação mental transdimensional, e essa programação, ela desprograma para programar. Tá? O quê? Crenças, né? E tudo essas coisas que a gente está vendo aqui. Medo, controle, apego. Eu posso ter medo de perder o controle físico, mental e emocional. Eu não sei. Eu tenho medo de ir naquela festa, de repente a festa de família, eu vou perder o controle, eu vou brigar, ou então eu vou beber muito e vou fazer besteira. É uma pessoa que não tem controle sobre si, em nenhum nível. Então vai me demonstrar que tipo de medo? Uma debilidade de controle mental sobre si. A emoção está desembestada, desenfreada, o mental dela está mínimo. Eu vou ter que colocar ar nessa pessoa. Como eu coloco ar numa pessoa, né? Eu posso ver até no mapa que ela tem carência de ar, ou o ar dela está mal aspectado lá, os planetas, né? Que estão em casas de ar. Como é que eu vou colocar? Com as plantas aéreas, orquídeas.
aéreas, plantas altas. Eu já falei disso, né? Aquelas que estão justamente pegando essa coisa do ar, que é a parte mental. De preferência, eu vou colocar um branco, no máximo até um amarelo, para não inflamar também. Ainda tem isso, eu tenho as colorações, eu tenho onde nasce, eu tenho as intensidades, né? Isso só para falar do medo, tá? Um outro grupo, as pessoas inseguras, com incerteza, que tem uma derivação do medo, né? Mas não é o medo propriamente. É uma insegurança no sentido de eu decidi o que eu vou fazer, mas eu preciso de 3, 4, 10 pessoas para confirmar aquilo. Olha, eu nessas férias eu estava pensando de ir para Portugal. O que você acha? Eu já decidi, eu vou para Portugal, mas eu preciso de confirmação. Eu decidi, eu gosto de decidir, mas eu sou insegura, eu preciso da aprovação alheia. É uma pessoa que tem um problema de aprovação do social. Aí eu vou investigar, vou ver lá um problema, às vezes lá no pai, a questão paterna. Então eu vou entrar com florais para corrigir isso, para harmonizar. E às vezes eu vou fazer uma PMT para harmonizar com a ideia de pai. Ela precisa de aprovação. Ela não tem certeza. Tem a insegurança que fala assim: eu não sei se vou fazer odontologia ou se eu vou ser artista cênico. Você fala, meu, que diferença? Sim, ela está em dúvida. Aí você vai perguntar, por que você pensa em ser dentista? Ah, porque ganhar dinheiro, seria mais fácil. E a artista, porque eu quero aparecer, quero ser famoso, adoro teatro, não sei o quê. Então, você vai ter que explorar essas duas ideias, tem que olhar no mapa se ela tem duas tendências. Ela pode ser dentista e fazer teatro local, né? Fazer pequenas enquetes, esquetes, né? Pequenas esquetes. Por que não? Aqui a gente não tem muito essa cultura, né, no Brasil. Mas lá fora tem mais. Mas a gente pode começar a incentivar justamente para poder a pessoa fazer duas coisas. E será que ela não queria fazer outra coisa, de repente? Né? Ou então não faz dentista, porque só está pensando em dinheiro. Tem que ver se realmente é isso. Mas é uma pessoa que tem completamente dúvida. Os geminianos estão sempre nisso. Né? Isso é muito comum no geminiano. E dependendo, como eu falo, onde estiver esse sol em gêmeos, se estiver na quinta casa, ele vai sempre duvidar e ter oscilação em relação ao social. Vou ou não vou? Vou à festa ou não vou? Participo ou não participo? Vai ter horas que ele vai estar totalmente voltado para o social e outros momentos da vida que ele vai estar encafifado dentro de casa. Ele vai ter dúvida se for na casa 7, caso ou não caso, fico ou não fico, que dúvida, namoro ou não namoro. Né? Pode estar lá na casa 11, viajo ou não viajo, aceito essa ideologia ou não aceito essa ideologia. Então, o geminiano tem dúvida. Eu posso diminuir, sim, essa intensidade de dúvida, mas ele tem essa característica, dependendo da área da vida dele, mas ele não pode generalizar. Quando chega para mim generalizado, temos que resolver e harmonizar e dar uma estabilidade. Então, eu vou trabalhar com florais específicas nesse sentido. E aí eu vou ter que aterrar um pouco isso. E está muito no ar, você está na dúvida, o negócio é um balão, né? Tem a incerteza e a insegurança daquele que perdeu a fé, não acredita em mais nada. Mas ele também não está feliz. Não é o materialista convicto, não é o ateu convicto, né? Que também não conheço nenhum materialista nem ateu convicto assim nesse nível, tá? Mas ele perdeu a fé. Às vezes já perdeu a fé nele. Eu quero saber, não adianta, para mim já deu, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir melhorar de emprego, eu não vou conseguir melhorar a minha vida, eu não vou conseguir fazer esse caminho espiritual, eu não vou conseguir ser uma melhor pessoa, um melhor marido, um melhor isso. A pessoa perdeu a fé, então é uma desistência. E essa desistência interna pode ser falta de energia. Eu tenho que olhar lá no mapa se está faltando fogo.
E eu tenho que trabalhar com as florais que estimulem essa energia. Flores vermelhas, intensas, miúdas, não. Flores grandes, flores que, sabe, que dão aquele fogo mesmo, uma dália, uma palma vermelha. Isso para falar só das florais, porque ainda tem a parte das ervas que eu posso trabalhar. E as pedras. Eu vou colocar direto um rubi, uma ágata vermelha, vou trabalhar com uma pedra, né, no chakra básico, ligada ao chakra básico, que estimula essa energia. Que eu posso trabalhar o chakra básico para limpeza, chakra básico para puxar energia. Tem aquele na incerteza que desistiu de lutar, não perdeu a fé, ainda está buscando, mas quer um caminho fácil, porque não sente energia. Então, esse está conscientemente desenergizado e o outro não. Então, ainda tem essa diferença. O outro que adia e procrastina. Não, eu sei que eu tenho que mudar. Não, eu vou fazer terapia com você. Eu vou pensar um pouco, né? Mas conheço pessoas. Não, eu vou fazer a mentoria com você, mas porque eu vou ter que me modificar. Então, ele está procrastinando, adiando. Pode ser por medo, né? Pode ser crença, pode ser o medo até de deixar de ser quem é, apego à personalidade, apego a um vício, a algum critério, ou mesmo a uma situação que está aprendendo. Então, ele não vai adiante, ele procrastina estudo, ele procrastina fazer um curso, cuidar de si. Ele pode, nossa, eu tenho que entrar na academia. Nossa, não dá mais, eu tô duro, tô pesado, tô acima do peso, meu estômago já não tá legal, já não tô dormindo direito, eu tenho que fazer um exercício, eu tenho que melhorar, eu tenho que começar a caminhar pelo menos. Você caminha? Não. Ah, vamos deixar para segunda-feira. Nem segunda vai. Ele vai procrastinar, ele vai adiar. Tem algo a vencer ali. Tem uma resistência. E que resistência é essa? É por falta de energia? Tem que ver, tem que analisar. Né? E junto com a pessoa a gente vai analisar e junto com o mapa a gente vai analisar. E esse mapa não é só um mapa natal, é um mapa progredido. Para o ano que ele está, e dar uma olhada no mês que ele procurou a terapia. No mês que ele procura a terapia, o ano que ele resolveu começar a ouvir, eu comecei a ouvir EQMs, depois eu comecei a ouvir não sei o que, de espiritualidade. Esse ano já vai trazer para você um indício do que estava acontecendo lá no mapa que movimentou para que ele começasse a se movimentar, porque ele está muito paradão. Essas influências acontecem, tá? E tem aquele que é inseguro, não sabe o que fazer porque não tem propósito. Eu não sei qual é o meu propósito, então não me mexo. Eu estou inseguro. Estou inseguro para escolher, eu estou incerto, eu estou na dúvida. Eu tenho um propósito de vida, gente? Então vamos ver essa questão também do propósito, que o propósito de vida de todo mundo é vir para cá, para viver essa existência, para se melhorar, para fazer diferente e melhor. Agora, você não pode dizer assim, todo mundo nasceu para ser médico, todo mundo nasceu para ser monge. Aí não teria graça esse propósito. Aí todo mundo quer ser terapeuta porque nasceu para cuidar do outro. Não, gente. Tem que cuidar de si. Depois que cuidar de si, cuida dos seus ali, da sua família, seus, né? Seus filhotes ou filhos, pai, mãe, né? Você cuida ali ou não também, se for muito confuso, você vai cuidar de si e fazer outra coisa. Então, um professor não está cuidando de um monte de gente? É um professor, um pedagogo, um assistente social, uma enfermeira, uma assistente de enfermagem, né? Não só médico, um atendente. Então não tem uma missão mais louvável, mais bonita. Isso é jogo aí do sistema para tornar todo mundo empreendedor, todo mundo se vender num marketing polishop da vida e no final das contas ficar todo mundo frustrado, que todo mundo virou agora uma empresa, você não é mais nem uma pessoa física, você é uma pessoa jurídica, uma empresa e tem que crescer, daqui a pouco você está vendendo seus próprios commodities. Menos loucura, vamos baixar.
Então, já falei 2 grandes grupos, né? Tem a falta de interesse só no presente, a pessoa está lá no passado. Aqui, no aqui agora, ela não quer saber, está lá presa no passado e fica. Porque o passado, porque minha mãe, meu pai, meu avô, porque antigamente era melhor, porque não tinha tecnologia, porque idealiza o passado. Ah, as mulheres iam lavar a roupa, os lençóis no rio. Nossa, legal isso, né? Que coisa linda, né? A pessoa sair de casa com uma trouxa na cabeça para ir lavar na beira do rio, só porque estava cantando, só porque tinha um canto. O que não está vendo é que aquela mulher, ela transforma aquela dificuldade e aquela obrigação, claro que tem que lavar, alguém tem que lavar os lençóis, as toalhas e a roupa, ela transforma em algo agradável, porque ela tem que fazer essa transmutação. Eu mesmo passei por uma situação dessa, quando eu era nova, um domingo, todo mundo ia à praia, quando eu voltava, a cozinha era da Cristina. Eu assumi a cozinha da minha casa muito cedo, não pensem vocês que eu só fiquei estudando, né? Eu já falei isso aqui, eu assumi integralmente. Comecei aos 10 anos, devagarzinho, né? 10 anos. Fazendo meu primeiro arroz, fazendo bolo, fazendo isso, que antigamente era assim, tá? E com 12 anos, assim, ó, a cozinha é tua, tá? Acabou. E cozinha é tua é almoço, janta, café, lanche com toda a louça e planejamento e fazer comida. Então chegou uma vez que eu olhei assim e falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? A cozinha estava imunda, era domingo de sol, férias, mas todo mundo estava no ar-condicionado dormindo e eu chorando ali na porta da cozinha. Ia adiantar? Eu tinha que limpar, porque minha mãe também era muito brava. Então, se eu não limpasse a cozinha, eu ia arranjar um outro problema para mim. E como eu não queria que os problemas se perpetuassem, eu tenho que dar um jeito. Então, internamente, né, eu ouvi, ama isto. Canta, ama, faz, né? Faz isso ser leve. E fiz. E isso teve consequências muito positivas, inclusive de eu acabar sendo uma pessoa super rápida, sabe? Não ter problema com isso, tem que lavar, lava rápido, serve, bem feito, perfeito, acabou. Então, acabou o problema. Mas isto não vai me dar uma nostalgia, nem ai, no tempo que eu cantava, botava a música do radinho e lavava a louça. Aí eu tô num saudosismo hipertrofiando, aumentando aquilo e não superei, tô lá. Né? Então, a pessoa que vive lá no passado. Ou aquela pessoa que fica o tempo todo sonhando no futuro. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso, isso, isso. Quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, isso, isso. Quando não sei o quê, quando não sei o quê, lá para o futuro não faz nada, o futuro chega a cada dia. O futuro está aí, né? Amanhã já é hoje, amanhã já é hoje, amanhã já vira hoje, amanhã já vira hoje, e você não fez nada porque você ficou esperando um futuro também idealizado. Né? Então, essa pessoa que não tem interesse no presente, seja porque está preso no passado ou porque está idealizando um futuro, eu olho o mapa, olho o meu sistema floral e vou trabalhar também com aterramento, com cinético. Eu vou ter que trazer ela para o presente. E aí, dependendo se ela está presa no passado ou se ela está no futuro, eu vou escolher as flores adequadas relacionadas a cores, a aura das plantas, para trazer também para esse aterramento e trazendo para o coração, para viver o aqui e agora, curando esse coração. Ela está com um saudosismo exagerado. Né? Então, eu tenho que colocar ali já uma coisa mais solar, mais verde. Né? Então, tem flores verdes, tem musgos que ajudam nesse sentido. A falta do interesse também pode ser uma apatia, uma falta de energia vital. Tá? Pode ser uma falta de interesse porque eu repito os mesmos erros do passado, então eu não tenho interesse e digo, não vai adiantar, vou fazer a mesma coisa, eu não vou casar, eu não quero saber, porque vou fazer a mesma coisa, tudo vai ser igual, meu marido vai me trair, como o outro traiu, ou
ou vai me abandonar, como outro me abandonou, e então a pessoa fica sem vontade de viver o interesse, fica vendo filmes, sonhando com filmes, e não vive o presente aqui e agora, porque está preso em padrões e crenças. Aí entra PMT mesmo, junto com uma terapia floral mais forte, eu entro com algumas florais que usam água salgada para limpar, né, crenças e padrões de repetição ligados a traumas passados, ou mesmo que a pessoa esteja pegando trauma de outras pessoas. Às vezes ela nunca foi traída, mas a mãe foi, a avó foi, ela escutou aquelas histórias, a tia foi, e ela começa a ficar com receio, como se tivesse sido ela também. Aí a gente vai entrar na pessoa que tem uma hipersensibilidade às influências externas. Eu não estou, às vezes, vivendo só a minha história, não estou vivendo segundo só o meu mapa, mas estou absorvendo, igual uma esponja, a vida dos outros e pegando só o pior para mim. Podia ser o melhor, né? Mas dificilmente daria um problema, né? Então, eu posso, né, nessa influência externa, viver, né, essa coisa, né, esses dramas passados dentro do sistema. Então, eu tenho uma dificuldade de mudar, de viver o presente, de ir para o futuro, inclusive. Mas essa hipersensibilidade a influências externas pode ser uma pessoa que engole sapo. Ela é super sensível, engole, não está gostando, mas está engolindo. E tem aquela que realmente a Maria vai com as outras. Vai, né, no fluxo. E não sabe nem quem é, nem o que pensa. Também não sabe por que acontece ou o que acontece. Eu tenho que trazer essa pessoa ao presente, ao momento, colocar ela aqui e agora. E ela tem que observar-se. Então, eu vou trazer florais para uma auto-observação. Eu tenho que trabalhar esse chakra, né? A auto-observação. E tem flores para isso, tem pedras para isso, há cores para isso. Daí é importante trabalhar alquimicamente, né? Eu vou ter também um grupo de desespero e desalento que pode também derivar numa solidão, num isolamento que é quase uma depressão. Então, veja, até eu chegar na depressão, olha por quantos temas eu já passei, né? Então, a solidão, eu posso ser uma pessoa que estuda demais, sério demais e não quero contato com o mundo. Se eu estiver bem, tudo bem, mas se eu não estiver adoecendo com isso, e geralmente vai, porque não existe uma hipertrofia dessa que não dê um desequilíbrio, né? Eu vou ter que estar oscilando sempre, né? Me regulando nesse mundo, a não ser que eu vou sair do mundo. Aí, se eu sair do mundo, eu vou pagar esse preço, sair do mundo como um monge, mas aí é uma proposta. Aí o que vai me segurar é essa proposta de vida de ser monge, me iluminar, de romper a roda de Sansara e ir. Não sei se todos que fazem isso não adoecem ou ficam bem. Não sei, não tem uma estatística disso. O cara pode ir, daqui a pouco voltar, ver que não era isso. E os que vão, né? Você não sabe. Ótimo, mas aí ele decidiu. Ele tem essa liberdade? Tem. Ele adoeceu? Não. Ele foi. Mas ele realmente se convenceu de que era isso. Mas geralmente quando está aqui, não. Né? Então, às vezes, falta confiança em si, ele se autorreprova. Né? Então, eu tenho que pensar junto com o meu cliente qual é a emoção. Veja, eu já falei aqui várias emoções, né? Por isso que eu digo, o campo das emoções é vasto. Né? Os verbos e os estados, não uns 400, 450, como uns 300, 310 verbos do pensar, das crenças. Então, por isso que eu digo, você vai trabalhar com terapia, você tem que saber a sua própria língua para você poder conversar, falar, retirar, fazer uma maiêutica. Aí é bem socrático mesmo, uma maiêutica com o seu cliente. Então, a terapia floral passa por tudo isso, por diversas ferramentas. Eu desenvolvi essa questão da linguagem, tenho como ferramenta a astrologia transdimensional que criei, e tenho outras ferramentas que criei a partir desses estudos todos,
E como tem linguagem, e tudo é crença, e crença é linguagem, crença nada mais é do que um pensamento repetido, e pensamento é linguagem, é uma ideia que você repetiu. Eu trabalho com a PMT, que vai ser justamente desconstruir linguisticamente dentro de você as estruturas que estão levando você a sentir e a pensar daquela maneira. E dá para desconstruir, dá, né? No desespero, quando a pessoa entra no desespero, que é aquela depressão, que a pessoa já está no desespero, veja, o pânico, gente, está muito mais relacionado à ansiedade, falta de propósito, né? A dúvida. Mas a depressão está mais ligada a esse desespero, desalento, essa falta de confiança em si. E esse desespero pode ser de sobrecarga de obrigações também, não é só imaginário, não é só uma crença. Às vezes a pessoa está realmente colocando tudo sobre os ombros, está pesado, e ela não quer dizer não, ela assumiu, ela deu a palavra, ou ela internamente achou que ela era representante daquilo tudo, sai carregando tudo e todos, e aí entra no desespero porque não consegue, ou desalento porque perdeu energia, porque deu um burnout. E o burnout às vezes é confundido com depressão. Tá? Eu posso ter um desespero mental extremo, simplesmente aqui, onde a pessoa pira mentalmente, né? Porque ela não é muito ruído. A pessoa que tem dúvida, ela pode chegar a um desespero mental. A dúvida é tão grande, isso, aquilo, estou errada ou estou certa? E eu errei, agora não errei. E ela fica num discurso. Geminianos tem muito disso, né? Pessoal de Gêmeos, pessoal de Sagitário, que é o oposto ali do Gêmeos, mas que também tem essa questão. Os leoninos também tendem, porque eles falam demais também, estão sempre no social falando, que se colocando, aparecendo. Aquilo entra num processo excessivo e pode dar um burnout na cabeça. Né? Tem que limpar. E como é que eu vou pegar? Vou colocar água para sentir mais do que pensar. Eu não posso colocar mais ar. Vou colocar água. E vou colocar terra. Aí uma vez eu falei isso com uma cliente, ela falou, então eu vou ficar na lama. Não necessariamente, porque a gente vai trabalhar na proporção, um pouquinho de terra através, às vezes, de pedra e metal, e deixar as flores trazerem a água, e até florais que são feitas de água do mar, fonte do cálice, cachoeira da entrega, do sistema Gaia, né? Águas que são solarizadas, a Rock Water do Eduardo Bach, é só água, mas é uma água solarizada, às vezes frequenciada com música, né? E aí eu vou mostrar aqui umas florais frequenciadas com música. Em que vocês vão ver imagens que são feitas em microscópio eletrônico, naquele estilo, né, da água, né, daquele japonesinho que fez, né, a foto dos cristais de água. Então, a gente tem, aqui estou vendo só a Kirlian da Floral, eu já mostrei em outro vídeo para vocês. Esse livro aqui é muito interessante, tem bastante coisas. Só que tem que saber ler porque ele é uma colcha de retalhos, várias coisas, e você tem que procurar as fontes. Então, aqui, ó, de cima, é Introdução e Allegro do Ravel, né, do Bolero de Ravel, e o Aprendiz de Feiticeiro, embaixo do Paul Dukas. Então, você faz músicas faz florais a partir de músicas, né, frequenciadas, e é isso aqui que a gente vê. Tá? Na gota, depois de, né, ela passa pelo aquele resfriamento, né, o cristal. Então, isso aqui é bem interessante, né? Acho que tem mais alguma coisa aqui. Aqui tem as florais, a gota, né, de floral
fotografada daquela maneira, né? Como um fractal aqui, essa de cima é a matricária, né? Veja, bem interessante. Essa aqui é o calminho. O calminho é um composto de floral de Minas que tem várias flores que acalmam, né? Então, olha a forma de uma gotinha, como fica. Então, veja, tem uma linguagem aqui. Tem uma forma, tem uma linguagem, e a gente estabelece uma sinergia entre, pelo princípio da analogia e da complementaridade, a gente faz um movimento cinético da floral com o sistema do cliente e do cliente com a floral. Né? Então, depois eu dou a indicação. E eu já tinha falado daquela pessoa preocupada, né, com os outros, mas tem um que é mais ainda. É completamente preocupado, mas no sentido de posse, de ciúme, de apego. Então, tudo isso são emoções que estão baseadas em crenças. E eu vou trabalhar tudo isso, vou limpar tudo isso, porque nós temos que fluir na vida da melhor maneira possível, saudável. E saudável não é apego, é amor. Saudável é você cuidar, fez a sua parte, mas deixar que os outros também façam a parte dele. Cada um tem que crescer também por si. Não é assumir do outro, não é estar lá no emprego e você faz do fulano, ciclano, beltrano, porque você está querendo ser bonzinho, porque senão o sistema não anda. Cada um tem a sua responsabilidade. E quando cada um assumir, não é egoisticamente, mas é conscientemente. O que eu tenho que fazer é daqui até aqui. Se eu estou tomando conta, né, de alguns processos e tem só que carimbar, eu tenho só que carimbar. Não tem que ver se foi feito, se não foi feito. Isso é outro. Eu não tenho que ficar fazendo isso e mais aquilo e ajudar a servir o cafezinho e tá faltando água, eu vou comprar água para botar água, porque senão ninguém bebe água nessa repartição, ninguém vê isso, mas você está assumindo. E quando você assume, os outros vão largar. O erro é seu, né? Você acha que é dos outros. Que a pessoa tinha que ver que você está sobrecarregado. Mas aí, olha, você está fazendo porque acha que tem que fazer, mas ao mesmo tempo, ó, a contraparte da moeda. Eu quero reconhecimento. Eu quero valor. Eu não tenho valor, não sinto que eu sou valorizado só por aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que fazer além porque eu estou buscando ser valorizado. Eu posso ser aquele tipo intolerante, posso ser aquela pessoa autoexigente, e eu ainda tenho florais específicas na terapia floral para os sofrimentos agudos, lutos, sofrimentos emergenciais, cirurgias, doenças terminais, doenças autoimunes que estão desesperando, situações de idosos, né, que trazem preocupação. Inclusive, eu trabalho com florais para os idosos, que eu chamo a floral dos meus velhinhos, que vão amenizar o estado deles quando eles estão mais na cama, às vezes já com Alzheimer, dependendo do grau, mesmo quando está com o grau aumentado, há uma diferença, aparece uma diferença no rosto desse idoso. E outros trabalhos também que a gente faz depois, mas esse é principal. Uma pessoa que sofreu um acidente, eu tenho que dar floral não só para aquela pessoa, mas para os familiares, porque vai impactar em todo o sistema. Então, é esse o trabalho de terapia floral, que é sistêmica, integrativa, holística, que lança mão de uma série de conhecimentos, de áreas do conhecimento, tem que estar sempre estudando, e eu trabalho terapia floral com a astrologia transdimensional e a programação mental transdimensional simultaneamente. Não que não possa ser só terapia floral, mas dá bem mais trabalho e você vai ter que trazer esse cliente mais vezes também para você. Não dá para você receitei a floral, fica 4 meses. Primeiro que uma floral não vai durar 4 meses. Aí a pessoa volta, não aconteceu muita coisa. Que você queria ganhar na loteria? Fazer um casamento? Bom, se você tivesse me falado isso, ia tipo fazer o protocolo inteiro. Eu quero casar. É? Vamos ver o mapa. Vamos ver, já tem companheiro? Não tem ainda? Vamos atrair. Sabe? Tem uma série de coisas para fazer. E dá para fazer. Até isso.
O mapa você pode ver, tem companheiro, tem, o pessoal quer ter filho, eu tenho que ter filho, como é que eu posso amenizar isso, como é que eu posso trabalhar? E aí a gente vai trabalhando com todo esse sistema, porque tudo isso está aí para nós lançarmos mão para a nossa realização, para o nosso propósito, para a nossa escolha, nosso livre-arbítrio integrado e sem sofrimento, sem dor no sentido do desespero, né, do mal, mas tá doendo aqui, mas passou. Faz parte. Ah, teve uma decepção, não preciso aumentar isso, mandou, tive uma decepção. As linguagens também são muito importantes, por isso que eu trabalho com uma base de programação neurolinguística. Então, você, em vez de você falar, estou com um problema, não, tem um desafio nesse momento para mim, mudou, né? Há um incômodo aqui, há uma dor insuportável. Você já pesou. Agora você fala assim, tem um incômodo. Por isso que às vezes, quando eu vou ao médico, os médicos já me falaram, você nunca sente dor? Eu falei, olha, dor física, tem que estar doendo muito. Eu vou dizer, tá um incômodo, dá uma pressão, tá doendo, às vezes uma dor aguda, dor de dente, mais difícil de ser só um incômodo, mas se tiver só um incômodo, eu vou dizer, eu não vou exagerar. Porque eu amenizo através da linguagem também a minha reação emocional com aquilo. Isso afeta? Afeta. Nós somos mente, emoção e corpo, no mínimo. Então, quando eu mudo a minha linguagem, eu mudo todo uma emoção, sabe, uma bioquímica do meu cérebro. Pode ter certeza, e do sistema inteiro. Não só do cérebro, do sistema inteiro. Tá bom? Então, eu vou deixar algumas referências embaixo, tá? Na descrição do vídeo. E até o próximo, que a gente pode explorar mais essa questão da terapia floral ou mesmo da astrologia alquímica. Até lá. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.